Segundo a linha genealógica bíblica, toda a humanidade descende de um mesmo homem, que é Adão, e compartilha de algumas características, portanto, com esse homem. Mas o Zohar diz para nós que ao longo da história existiram 6 pessoas que tinham uma relação especial com Adão, uma relação de mais proximidade, e é o que a gente vai ver depois da vinheta. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Hayei Sarah, hoje focando nos parágrafos 42 e 43 do Zohar, quarto ano de leitura. Bom, todo mundo é descendente de Adão, como eu falei, e por causa disso a Kabbalah diz que a gente tem muitas coisas que foram definidas lá com Adão. Por exemplo, que todo mundo tem que morrer, que todo mundo tem que trabalhar para ganhar o seu sustento, né, para ganhar comida. Tudo isso foi definido lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, recebeu uma maldição, e isso se estendeu para toda a humanidade. Agora, o Zohar diz para nós que teve 6 personagens que foram feitos do mesmo molde de Adão. Ou seja, nós somos descendentes de Adão. Teve lá um molde e, digamos, submoldes onde a gente foi criado. Mas o mesmo molde, a mesma imagem, que aliás o Gênesis usa essa expressão, né? Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse mesmo molde foi usado para criar outras 6 pessoas. Quem são essas 6 pessoas? A primeira delas na Bíblia é Sansão, que a gente chama em hebraico Shimshon. Depois a gente teve o rei Saul, também foi o mesmo molde, a mesma imagem. Depois a gente tem uma personagem pouco conhecida, mas chamada Asahel, ele era sobrinho do rei Davi. Depois a gente tem 2 reis de Judá, o rei Josias, que foi um dos primeiros reis depois do Davi, e o rei Tzidkiyahu, que foi o último, tá? Eu acho que em português chamam ele de Sedequias. E o Absalão, que era filho do Salomão. Bom, e o que significa essas 6 pessoas virem da mesma forma de de Adão? A primeira coisa, o Zohar diz para nós, é que Adão era conhecido por ser muito bonito. Ele tinha uma imagem muito bela. Todas essas pessoas que eu falei eram também muito belos. É claro que aqui esse belo não quer dizer nada muito físico, né? O belo representa o nível espiritual em que essas pessoas estavam. A alma deles era tão abrangente, tão completa, que dava esse nível de beleza. Agora, o lado mais trágico é que todos eles, assim como Adão, não conseguiram cumprir a sua missão de vida e tiveram que morrer antes do tempo. Então, assim como Adão tinha um único mandamento, né, que ele não podia violar, ele violou e sofreu um monte de problemas por causa disso, todas essas 6 figuras passaram pela mesma história. Talvez a mais famosa delas aqui é o Sansão, né? O Sansão tinha ali uma missão de derrotar os filisteus na sua época, ele se perde com a Dalila e tem que morrer cedo, antes do que era previsto. Tá? Então o Zohar explica que essas 6 almas especiais compartilharam desse mesmo destino mais trágico de Adão, que nós como seres humanos, apesar de descendentes de Adão, não compartilhamos. E aí, para terminar, o Zohar só explica que a relação dessas 6 almas com Adão é a relação de Tseir Anpin com o topo da árvore da vida. Não especificamente Binah ou Chokhmah ou Keter, mas Adão sendo um composto das 3 e os 6 descendentes dele, Seir Anpin. Um bom dia a todos e tudo de bom.